Volta, eu converso agora com o defensor público do Distrito Federal, Márcio Pinho de Carvalho, que está lançando o livro Execução de Medidas Socioeducativas. Doutor Márcio, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Essa obra do senhor é inédita, não é mesmo? Ninguém ainda escreveu sobre medidas socioeducativas? Isso, é verdade. Ninguém ainda escreveu especificamente sobre o tema. Existem livros sobre direito infracional, mas que abordam a questão da execução de forma superficial. O Estatuto não tinha dispositivos de execução específicos. Então foi publicada em 2012 a lei do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, regulamentando a execução das medidas. E logo em seguida veio a resolução número 165 do Conselho Nacional de Justiça, também regulamentando os dispositivos da lei do SINASE. Então, a partir de então, a doutrina começou a se interessar mais sobre o tema e as questões começaram a ser mais discutidas nos tribunais. Aí agora, em 2018, 6 anos após a lei, eu resolvi escrever esse livro para que seja um marco na discussão dessa doutrina dos dispositivos de execução de medidas. E o que o senhor atribui a essa falta de interesse pelo tema? Eu acho que a falta de interesse é porque o tema não dá muito dinheiro. Geralmente os advogados se interessam mais por temas que podem dar dinheiro, renda. E essa área é muito esquecida porque 90% dos processos, pelo menos onde a gente trabalha, eles são acompanhados pela Defensoria Pública. Além disso, o núcleo de execução de medidas socioeducativas aqui da Defensoria Pública do Distrito Federal é pioneiro. É um dos poucos que tem no Brasil. Então ele é especializado nessa área. E a vara também de execução de medidas socioeducativas, eu acho que tem só aqui e no Rio, com esse nome específica. Então, aumenta a nossa especialização e abordagem do tema. Agora vamos falar um pouquinho então sobre a pesquisa que o senhor fez para poder escrever esse livro. Como é que foi esse trabalho, doutor Márcio? Eu comecei no final de 2015, eu percebi essa escassez de doutrina sobre o tema e tive essa ideia de escrever o livro. Então, no final de 2015 eu comecei a escrever, eu chegava em casa e ia jogando no computador os problemas que eu enfrentava no dia a dia, no trabalho. Como se fosse uma espécie de brainstorm, né? E depois que eu já tinha bastante texto, eu comecei a tentar compilar, organizar nos tópicos de acordo com a lei. Quando já estava compilado, aí eu comecei a fazer uma pesquisa de textos mais apurada, principalmente periódicos, porque existem poucos livros mesmo. Então fui na biblioteca do STJ, do TJDF, pesquisei na rede virtual de bibliotecas, que ela é dirigida pela Biblioteca do Senado, e dali eu consegui muitos periódicos. Aí eu fui enriquecendo o meu texto com essas doutrinas e com jurisprudências que eu encontrei nessa pesquisa bibliográfica que eu fiz. E o que o senhor concluiu depois de escrever esse livro? O que traz o livro aí de conclusões? Olha, o que traz de conclusões é que existe ainda no Brasil uma dificuldade de entender o que é a medida socioeducativa. E isso, muitas vezes, gera certas violações de direitos, porque a doutrina majoritária hoje entende que a medida socioeducativa ela tem um caráter penal. É uma medida sancionatória, como uma pena criminal, mas também pedagógica. No momento que se interpreta dessa forma, todas as garantias do direito penal e do direito processual penal têm que ser aplicadas nos processos de execução de medidas socioeducativas. E isso não acontece muito. Às vezes os operadores do direito não percebem isso. Ainda com resquício da doutrina tutelar antiga, que via o jovem, o adolescente, não como sujeito de direitos, mas como mero objeto. Então o juiz era como se fosse o pai. A medida era aplicada em benefício do jovem, isso já está superado. A medida é uma punição por algo que ele cometeu errado, um crime, porque o ato infracional, pela lei, é um fato tipificado como crime ou contravenção. Então, ele é punido por isso, mas com uma abordagem diferente da pena criminal, com uma abordagem mais pedagógica. Por isso que existe o plano individual de atendimento, que vai guiar todo o cumprimento da execução das medidas socioeducativas.
E o senhor tem uma larga vivência nessas instituições. Qual é a realidade nelas, doutor Márcio? Isso, eu trabalho nessa área há 8 anos, né? Eu visito as instituições aqui no Distrito Federal. A realidade que a gente vê é que ainda falta muita estrutura do Estado. Nós percebemos que os servidores se esforçam bastante, trabalham, mas falta muita estrutura do Estado. Às vezes os jovens estudam 2 dias ou 3 dias por semana. Isso é um absurdo, porque tem escola, tem professor, mas eles não são levados para as escolas dentro das unidades por falta de efetivo. Inclusive a Defensoria até criou um projeto que chama Direito para a Liberdade. Alguns defensores e monitores vão dar aula de direitos para os jovens na unidade de internação de saídas sistemáticas aqui em Brasília. Então a gente vê essa falta de estrutura. A parte de saúde também, às vezes não tem o atendimento adequado para os jovens. Na parte de profissionalização também está muito defasado. Bom, antes o que balizava as decisões era o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora é o SINASE, Sistema Nacional Socioeducativo. Qual é a análise do senhor sobre um e outro? Qual é a diferença? A diferença é que o SINASE ele é mais específico. Então, muitas dúvidas que existiam antes com o Estatuto da Criança, que não regulamentavam as questões específicas, foram sanadas pela lei do SINASE. Então, os operadores têm um rumo melhor para se posicionar na sua atuação diária, para as suas decisões, para os seus pedidos. Foi essa a diferença. O ECA previa apenas de forma muito superficial a questão. Vamos falar um pouquinho então sobre os tipos de infrações cometidas por esses menores. Na prática, no seu dia a dia de trabalho, o que o senhor encontra, doutor Márcio? Eu percebo e isso é provado também pela estatística, que a grande maioria das infrações são contra o patrimônio, principalmente roubo. Existe também o tráfico em menor quantidade, mas está aumentando, infelizmente. E nós percebemos que a grande maioria desses jovens, eles se envolvem com drogas antes de se envolver com atos infracionais. Então vai numa escalada, ele começa usando, daqui a pouco ele já está traficando para poder pagar, e aí pega uma arma para poder conseguir bens e dinheiro para pagar também, e termina cometendo um roubo. Então a grande maioria são contra o patrimônio e tráfico. Existem casos de homicídio também. Os homicídios geralmente são decorrentes também do tráfico, algum acerto de contas, e raros casos de homicídios passionais e também contra familiares. Às vezes o jovem é muito reprimido, apanha, e às vezes acontece de matar um familiar, um padrasto, um tio, mas é bem menos. E pela experiência do senhor, doutor Márcio, são jovens que teriam melhor chance de recuperação se o sistema tivesse uma infraestrutura bem melhor? Que a gente já falou aqui que falta muita coisa. Com certeza teriam melhor chance de recuperação. O que acontece é que existem 3 sistemas de garantia. As garantias primárias são os direitos fundamentais, que devem ser dados para todos os jovens. As garantias secundárias se destinam àqueles que já têm os direitos violados, questão de abusos, quando eles são vítimas. Nesse caso, atuam os conselhos tutelares para tentar evitar isso. E as garantias terciárias, que já são no caso que os jovens deixam de ser vítimas e passam a ser agressores, que é o caso das medidas socioeducativas. Então nós percebemos, e os estudos mostram, que antes do jovem se envolver com ato infracional, geralmente, na grande maioria dos casos, já houve violações anteriores das garantias primárias e secundárias. Então, se tivesse uma atuação mais forte nisso, provavelmente diminuiria o número de atos infracionais. Dentro das unidades, às vezes, existe uma negligência também. No momento que ele está sob a tutela do Estado, o Estado tem que atuar para dar o tratamento adequado. Ele está só com direito de liberdade restrito. Os outros direitos têm que ser plenamente garantidos. Mas, infelizmente, a gente vê que existem casos que, às vezes, eles estudam 2 ou 3 vezes por semana. Isso não é estudar, né? Falta profissionalização, faltam oficinas. Às vezes, a assistência à saúde também não é adequada. Então, nesse momento que o Estado teria que atuar de forma mais forte nisso, às vezes é bem negligenciado dentro das unidades por falta de estrutura. Agora, no seu livro, o senhor dá bons exemplos aqui de como medidas socioeducativas podem ser transformadoras, podem ser fundamentais. As pessoas podem consultar aqui para poder ter boas ideias e segui-las? Sim, eu procuro dar boas ideias nessa questão dos direitos, direito à saúde, dos jovens com problemas mentais, também existe uma lacuna nessa questão. Eu procuro dar boas ideias para que isso seja abordado de uma forma mais séria
pela sociedade. Porque todos estão, as pessoas não percebem, mas todo mundo está envolvido com ato infracional. Que a gente acha que esses jovens não estão perto da gente, mas todo dia a gente cruza com jovens que estão cumprindo ou cumpriram medidas e a gente não percebe. Então, se isso for bem feito e diminuir o número de atos, vai ser bom para todo mundo. A gente não vai ter medo de sair de casa, de deixar um filho sair. Então, é bom para toda a sociedade. E quais são as características destes jovens? São jovens, são pobres, com baixa escolaridade e negros. Isso já está constatado em todos os estudos. Tanto os vitimizados, ou seja, as maiores vítimas de homicídios têm essas características, quanto os que estão presos. Aí a gente pergunta, mas vem cá, os outros não cometem crimes ou atos infracionais? Cometem, mas muitas vezes o sistema não pega essas pessoas. E existe uma fórmula para poder reduzir o número desses menores infratores? Olha, uma fórmula eu acho que não. Mas seria bom, né? Seria muito bom. Mas eu acho que a educação e a profissionalização são os principais abordagens. E também a abordagem na família, uma atuação maior dos órgãos de assistência social, porque geralmente começa numa família desestruturada. Muitas vezes a primeira pessoa que vê que o jovem está apresentando problemas é o próprio professor da escola, que vê que o jovem não está indo para a aula, ou então está chegando com sono ou com características de ter usado drogas, e o professor se preocupa, corre atrás, vai no conselho tutelar, e às vezes não tem assistência devida. Aí dali vai só aumentando. Então, a abordagem preventiva é muito mais importante do que a repressiva, porque a repressiva só atua depois que o problema já aconteceu, né? E não vai resolver. O sistema criminal, ele não vai resolver a criminalidade, ele vai punir. O que vai resolver são as prevenções feitas por outros sistemas, sistema social, de saúde, educação. Bom, doutor Máximo, parabéns pela iniciativa, espero que ajude outros operadores do direito a se interessar mais e trabalhar sobre o tema. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Bem, antes de encerrar esse programa,